Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Seja bem-vindo a mais uma semana de partilha aqui no canal, para a honra e glória de nosso Senhor. Eu me chamo Raquel Venturini, sou da cidade diocese de Governador Valadares, da paróquia Cristo Redentor. Estamos aqui no YouTube uma vez por semana com partilhas, com vídeos novos e acolho você que está aqui conosco. Que Deus nos abençoe. Estamos vivendo na igreja o segundo domingo da Quaresma, esse tempo favorável à nossa conversão. E nós vamos caminhar aqui no canal neste período, tentando meditar um pouco sobre esse belíssimo sacrifício de nosso Senhor, que foi para nos salvar, para nos redimir e também para que nós o amássemos de volta. Eu gostaria de dizer para você, semana passada aqui no YouTube, se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima, nós falávamos sobre a realidade da vida interior, sobre a existência de uma alma que foi criada por Deus e que precisa e tem necessidade de com Deus se encontrar. E esse encontro tem que sempre amadurecer, crescer e ser cada vez mais íntimo, tem que acontecer de forma eficiente, eficaz, de forma concreta, prática, para que a gente tenha uma vida interior de verdade. Nós não fomos criados para este mundo, nós estamos neste mundo, mas somos do céu. E para lá chegar precisamos cultivar uma vida interior. Aqui no tempo quaresmal eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, que o tempo da Quaresma é o tempo favorável para que a tua vida interior de fato dê um salto gigantesco em intimidade com Cristo. Porque a Quaresma nos convida a viver a dimensão da oração, do jejum e da caridade. Então, falando rapidamente sobre essas três realidades, você que tem a busca de viver com Cristo, que deseja de fato ter uma união com Ele, dele com a tua alma ou da tua alma com Ele, você precisa viver os tempos litúrgicos que a igreja nos pede de forma obediente, conforme a igreja nos orienta. E a igreja nos orienta neste tempo a intensificar a nossa vida oracional. Então, se você já reza o terço, é preciso que você acrescente mais alguma oração, mais alguma meditação no teu período oracional. É preciso que a nossa vida de oração seja intensificada na Quaresma. A igreja também nos convida a viver o jejum, nos abster durante esses 40 dias de algum alimento, principalmente alimentos que têm dominado as nossas vontades, que nós temos visto que temos caído por excesso, porque sim, praticando o jejum, nós vamos ter domínio das nossas vontades, ser senhor das nossas vontades e vamos entender que quem tem que nos dominar, quem tem que ser senhor da nossa vida é o próprio Deus. E a igreja também nos pede a vivência da caridade de forma concreta. É preciso fazer doação de roupa, é preciso doar comida, é preciso ajudar o pobre, mas todas essas dimensões, essas três dimensões precisam ser vividas com um intuito, de amar a Deus, para amar a Deus e por amor a Deus. Não faça a oração, o jejum e a caridade simplesmente como algo que você tem que cumprir, como um checklist que você põe lá na sua agenda e você vai lá vendo se já cumpriu e dá um risquinho de ok. Não. Eu faço isso, mas eu faço com a intenção de amar a Deus. Eu pratico estas realidades porque eu sei que dentro destas realidades Deus visita a minha alma, Deus se revela a mim e Deus me ama e me amando me seduz e me seduzindo me faz feliz. Então viva a Quaresma de forma concreta. Hoje vamos meditar um pouquinho brevemente aqui sobre uma analogia de Nosso Senhor proposta na liturgia de hoje, na primeira leitura. O sacrifício de Isaac. Não sei se você conhece essa passagem, acredito que sim, está no livro do Gênesis, no capítulo 22, começa assim no versículo 1. Antes de começarmos a ler, eu gostaria de te convidar a deixar aqui a sua curtida, seu comentário, compartilhar com seus amigos esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, porque assim você nos ajuda a evangelizar. Vamos meditar então sobre a realidade do Cristo que se entrega na cruz e que se entrega também por vontade em comunhão com o Pai, que dá o seu Filho por amor a nós, para que morra por nós na cruz. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 22, versículo 1, começa assim: Depois desses acontecimentos, Deus pôs Abraão à prova, disse-lhe: Abraão,
Este respondeu: Eis-me aqui, eis-me aqui. Deus disse: Toma teu filho, teu unigênito, a quem tu amas, Isaque, e dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão era casado com uma mulher estéril que engravida já em idade avançada. Então nasce Isaque, já na velhice de seus pais. Isaque provavelmente será o único filho de Abraão. E Deus um dia diz para Abraão: Abraão, pega Isaque, sobe com ele para o monte que eu te indicar e lá oferece-o como sacrifício para mim. Mate-o por mim e para mim. E aqui a postura de Abraão, como um grande patriarca que é, ele de fato faz aquilo que Deus pede. Ele pega a lenha, versículo 9, ele pega a lenha, ele pega, olha, diz no versículo 6, Abraão pegou a lenha para o holocausto e pôs sobre o seu filho Isaque, enquanto os dois caminhavam juntos. Abraão pega a lenha que vai servir como fogueira para o holocausto, para o sacrifício de seu próprio filho, coloca sobre os ombros de Isaque e os dois caminham juntos subindo o monte. E diz aqui no versículo 7, Isaque falou para seu pai, Abraão: Pai, ele respondeu: Eis-me aqui, meu filho. O menino disse: Temos fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ah, meu irmão, essa pergunta de Isaque deve ter ferido profundamente o coração e a alma de Abraão, porque Abraão sabia que o cordeiro, que a oferenda era o próprio filho, que perguntava: onde está o cordeiro? Abraão vai responder para Isaque: Deus providenciará o cordeiro, meu filho, vamos continuar caminhando para onde Deus mandou. E se você não conhece, vale a pena ler essa história belíssima e também a primeira leitura da liturgia de hoje. Abraão, obediente a Deus, chega no monte indicado e prepara tudo para de fato sacrificar o seu Isaque, o seu filho único, o seu unigênito, o primogênito, aquele a quem ele ama. Essas foram as palavras do próprio Deus para Abraão. E quando ele estende o machado para cortar a cabeça, o anjo aparece e diz: não mate Isaque, não faça isso. E aí, o final da história, Deus faz uma linda promessa a Abraão, porque reconhece que de fato ele o ama e por Deus, Abraão é capaz de fazer tudo até matar o seu próprio filho. No tempo da Quaresma, nós precisamos entender e meditar sobre aquilo que aconteceu com Abraão, não acontecerá com Deus. Deus levará o seu filho único. Deus deu o seu filho único e este filho também se dá por vontade própria e vai ser morto, vai ser sacrificado. É o cordeiro imolado por mim e por você. Deus dá o seu Filho amado para que eu e você sejamos salvos e libertos de todo pecado, de toda opressão. Ah, meu querido, quando a gente olha para a história de Abraão e de Isaque, deveríamos pensar, porque é fácil quando a gente usa a imaginação. Depois que você puder ler aí, você vai ver como deve ter sido doloroso para Abraão ver que Isaque carregava a própria lenha que seria usada para o sacrifício dele. Como deve ter doído no coração e na alma de Abraão escutar o seu filho amado perguntar: mas quem vamos sacrificar, papai? E ele saber do coração: será você, meu filho. Deus me deu você e Deus me pediu você e eu darei você para Deus. Sabe, meu querido e minha querida, enquanto nós estivermos olhando para o santo sacrifício de Cristo como uma história e não como uma verdade, e enquanto nós estivermos vivendo toda e qualquer quaresma como uma coisa simplesmente litúrgica na igreja e não como uma verdade de salvação e de libertação, poucos frutos colheremos deste tempo. Eu proponho a você
nós que estamos iniciando este tempo quaresmal, a pedir a Deus na sua vida oracional, neste tempo em que nós devemos intensificar a nossa oração, a te revelar que o santo sacrifício não foi uma história qualquer, foi a mais perfeita história de amor que a humanidade já viu. E de amor de quem? De um Deus perfeito, santo dos santos, do Rei dos reis, daquele no qual nunca houve pecado, mas que decidiu assumir o meu pecado e o seu. O santo sacrifício, aquilo que viveremos no tríduo pascal, é a mais perfeita história de amor de Deus, por quem e para quem? Para mim e para você. Enquanto nós não mergulharmos neste mistério, nos colocando lá, como de fato estávamos, quando Cristo morreu na cruz, Ele não morreu só para aqueles que estavam lá naquele tempo cronológico, Ele morreu por toda a humanidade. Ele morreu pelos justos que viveram antes dele, estavam na mansão dos mortos esperando Cristo abrir o céu. Ele morreu por aqueles que lá estavam naquele momento e ele morreu por todos aqueles que ainda viriam, por mim, por você, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Por isso, a cada ano, viver a quaresma deveria provocar em nós, sim, verdadeiro movimento de conversão. Porque eu vivo esse tempo entendendo que foi por mim e para mim. Cristo se entregou. Deus entregou o seu Filho amado para que Ele morresse por mim. Para que eu entendesse que não há, não houve e nunca haverá amor tão grande como esse. A partilha de hoje, nós estamos começando aqui a caminhar na quaresma, é para te dizer que foi por você, não foi para alguém que você conhece simplesmente, não foi somente pelos apóstolos que lá estavam naquele tempo, não foi só por aqueles, foi por todos nós. E eu e você precisamos mergulhar neste mistério como quem vive de fato essa realidade. E não como alguém que escuta uma história de faz de conta, que é até bonita, mas que às vezes você até para pensar, será que foi verdade? Não, meu irmão, foi verdade e foi para agora, e foi por você, e foi por todos nós. Foi por todos nós e foi por cada um de nós individualmente. Eu espero em Deus que nesta quaresma você se coloque como um daqueles que estavam no Calvário e que viram Cristo morrer. Que você se coloque como vários personagens que nós vamos meditar no tríduo pascal, talvez como o soldado que depois de ver aquela morte dolorosa reconhece que ele realmente era o Filho de Deus, talvez como João que vai até o final e permanece aos pés da cruz ao lado da Virgem Maria, talvez como Pedro que nega, talvez como Judas que trai, talvez como os outros que se acovardaram de medo e não estavam lá. Talvez como aqueles que gritam, crucifica-o, crucifica-o. Ou talvez como a Verônica que enxuga o rosto de Jesus ensanguentado. Como Cirineu que ajuda a carregar a cruz quando Cristo cai no caminho para o Calvário. Quem seremos nós no Calvário? Mas uma coisa é certa, nós estaremos lá, nós estávamos lá. Nós estávamos lá porque foi também por nós. Foi por mim, por você. Eu te desejo, meu querido, nessa partilha de hoje, que se você ainda não está vivendo a sua quaresma, de fato meditando sobre esta realidade e se inserindo nela, que você comece agora. Vivendo como pede a Santa Igreja, vivendo de fato a oração, a penitência e a caridade, fazendo um bom exame de consciência, se confessando e mergulhando neste mistério, para que grandes frutos você e eu possamos colher dele. Se você assistiu até aqui essa partilha, eu te peço para curtir, comentar, deixar aqui, se inscrever caso você não tenha se inscrito, compartilhar com seus amigos e assim nos ajudar a evangelizar. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesse tempo quaresmal, que Nossa Senhora, a Virgem das Dores, rogue por nós e também o nosso querido e glorioso Patriarca São José.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.